como o Duda é um cara romântico, eu vou introduzir essa conversa com o Duda, mas antes deixa eu dar um recadinho. Aí eu odeio fazer isso não, porque fica parecendo que a gente sentiu. Mas enfim, na semana passada, o antagonista publicou uma matéria falando que o Lula, inclusive citamos aqui no meio-dia, né? Lula vai passar a semana dos namorados na Suíça e na Itália. Pois bem, falando sobre a viagem, né, do presidente do Lula para a reunião da Organização Internacional do Trabalho e também para a reunião do G7. Só que ele embarca agora na quarta-feira, no Dia dos Namorados, e vai ficar lá 13, 14, fora do país. E aí, enfim, tivemos essa chamada, a claque petista, porque isso aqui é desinformação, é notícia falsa, etc, etc, etc. A pergunta que eu faço é a seguinte: Semana dos Namorados, não é essa semana? Sim. Não vai de segunda até sexta? Você pode falar Não é, a Duda? semana ou até o mês dos namorados também, se quiser. Entendeu? Não vai até sexta-feira, segunda até sexta? Não é a Semana dos Namorados? O Lula Sim. não tá viajando na Semana dos Namorados? Sim. E a Janja vai com ele, não? Então, a Janja provavelmente vai. Aí, essa é que é a grande questão. Aí, isso é fake news? Não. A informação tá lá. Não adianta você querer defender o indefensável. Mas, Agora, tem um detalhe. Wilson, Agora, eu acho que você não entende nada sobre fake news, cara. Fake news é tudo que a outra pessoa se sente incomodada quando você fala. É bem isso. Agora, tem um detalhe que eu quero aproveitar, já fazer a introdução desse assunto, porque eu sei que o Duda vai explorar com muito mais detalhes do que eu e com uma maestria, né, de sempre. É a seguinte, presidente da República, deixa eu dar um recado para o senhor. Eu sei que o senhor assiste aqui o meio-dia, né, porque o senhor a gente gosta do Duda, né, principalmente. Presidente, um recadozinho, um pequeno recado para o senhor. Não quer ser criticado por viagem internacional que parece viagem de férias? Não faça. Não quer ser criticado pelo fato de passar a semana dos namorados fora do país? Não leve a primeira-dama. É simples. Não leva. A primeira-dama foi eleita? Não. A primeira-dama tem cargo no Palácio do Planalto? Não. A primeira-dama vai participar de alguma reunião bilateral com a OIT ou com integrantes do G7? Não. Pronto. Faça isso, que aqui todo mundo vai ficar caladinho. Eu fico calado, o Duda fica calado, o Alexandre fica calado, o Rodrigo Oliveira fica calado. É simples. Não, a gente vai sempre falar. Nesse sentido, então, o governo anterior deu mais exemplo, né? Porque o presidente anterior não passava nem ano novo com a esposa, né? Então, de repente... O Alexandre, eu estou tentando lembrar, tinha uma frase, eu não sei se era Barão de Itararé, você é bom de lembrar disso, mas era tipo essa frase que é maracutaia é todo aquele grande negócio para o qual você não foi convidado, né? E você disse que é maracutaia. Se não me engano, né? Eu acho que era. É tipo essa história da fake news. O Wilson não entendeu isso ainda. Fake news precisa estudar um pouco mais, tá certo. Ou restaura-se a moralidade, ou lucupletemo-nos todos. Aquela coisa. Duda. Bom, vamos lá. É uma reunião primeiro do G7 na Itália. O G7 é um grupo super exclusivo ali das maiores economias do mundo, das maiores democracias do mundo, melhor dizendo, né? Japão, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França. E o Lula já foi convidado em outros momentos. Ele vai no que o Lula às vezes costuma chamar de sobremesa, né? Quer dizer, primeiro a gente tem um encontro dos 7 grandes, fazem uma foto bonita, e aí depois eles chamam ali os convidados, então vai estar o Javier Milei, parece que vai o Papa também, Papa Francisco, e vai o Lula. E aí o Lula usa aquela fantasia de grande defensor mundial dos pobres e oprimidos do mundo, provavelmente vai falar naquela história da taxação dos super ricos, né? Que é a história do Haddad também. O Haddad foi lá falar isso com o Papa Francisco. A gente sabe que isso nunca deu certo. Os países que fizeram isso no mundo começaram e depois viram que isso não melhorava em nada a arrecadação, tinha ainda efeitos ruins, porque muita gente saía
desses países, ou dava um jeito ali de contornar e não pagar essa taxação dos super ricos. Mas vai ser o Lula. O Lula vai também no G7 meio como um terreno meio inóspito, né? Porque ele tem esse discurso de meio que aceitar tudo que a Rússia conseguiu abocanhar da Ucrânia, né? O Lula, nesse ponto, ele é quase que praticamente um enviado do ditador russo Vladimir Putin, né? O G7 todo é pró-Ucrânia. São países que, mesmo que com presidentes ou primeiro-ministros de esquerda, né? Então, o Olaf Scholz, por exemplo, da Alemanha, ou o Biden dos Estados Unidos, essa turma toda é a favor da Ucrânia e tem ajudado a Ucrânia. E o Lula vai ali e falar a linha geral, né, do Itamaraty, do Celso Amorim, que é exatamente a linha do Putin, né? Então, provavelmente ele vai lá falar alguma coisa em relação a isso. Ele tinha falado de algumas coisas antes, né, de Clube da Paz para resolver a guerra. Ninguém levou isso a sério e deve entrar também no tema a questão da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Aí pode ter algum eco, porque o Biden, por exemplo, está super querendo acabar logo com essa guerra. O Biden tem forçado muito Israel a aceitar um cessar-fogo. Agora, Netanyahu nunca topou muito essa brincadeira, ele correria até o risco de perder, né? De cair o governo dele, se ele aceitar um cessar-fogo, porque ele perde a base de apoio dele. E aí o que aconteceu recentemente, Israel conseguiu resgatar, acho que foram 3 ou 4 reféns com vida, né? Então, quando uma coisa desse tipo acontece, mostra que, na verdade, o Hamas tem mesmo que ser derrotado, né? Porque a gente não está vendo o Hamas aceitar essas negociações para libertar refém, e o que está valendo é a demonstração de força de Israel. Mas, enfim, qualquer coisa também que o G7 falar a respeito, essas coisas não têm impactado e provavelmente não vão impactar em nada a guerra. Essa é uma guerra de Israel contra o Hamas e com muito pouco influência de fora.